Bem-vindos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos tendo mais um episódio falando sobre conlangues. No episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho mais na prática sobre criação do seu alfabeto fantástico, utilizando um dos sistemas diferentes que você pode criar. No episódio anterior, lá que a gente falou um pouquinho sobre o início da conlang, sobre criação de alfabetos, como funciona, alguns tipos de alfabetos diferentes para você fazer uma cópia e cola, mas no episódio de hoje a gente vai ser um pouco mais prático. Quer saber mais? Gosta de conlangues? Então sim, bora! Então, pessoal, nesse episódio a gente vai fazer um pouco de maneira diferente. Eu vou fazer um episódio um pouco mais prático, então eu vou colocar aqui para vocês na tela bem grande um Photoshop onde a gente vai usar ele como um exemplo para a gente poder ir desenhando mais fácil. A gente podia desenhar no papel, mas eu acho que assim fica mais fácil para fazer todo um maquinário diferente. Beleza? Então, bora lá e virar para o Photoshop. Então, pessoal, estou aqui no cantinho da tela aqui para vocês. Eu não tenho fundo verde, então eu espero que não incomode muito vocês, porque eu estou usando apenas uma inteligência artificial para tirar aquele fundo e ficar um pouco mais claro para vocês. Beleza? Então, pessoal, a gente vai começar aqui no Photoshop e conversar um pouquinho sobre como que seria a criação de um alfabeto a partir da simplificação ideológica. Quando a gente fala sobre essa técnica, é mais ou menos como aconteceu a evolução do kanji japonês, chinês, até o hiragana e o katakana, utilizando aí dessa simplificação. Até mesmo os kanjis, eles são simplificações de desenhos já pictográficos, então o que nós vamos fazer hoje é fazer a transcrição de um tipo de linguagem para um alfabeto aí específico, utilizando mais ou menos as letras do nosso alfabeto, beleza? Eu não vou fazer um alfabeto silábico, como por exemplo o japonês ele é, eu vou fazer um alfabeto mais tradicional latino, mas a gente vai utilizar dessa técnica diferente da simplificação ideológica, beleza? Então, bora lá começar um pouquinho sobre essa questão do Photoshop. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer, aqui tem os desenhos que a gente vai começando a completando, mas basicamente o que nós temos? Se a gente for pegar aqui, nós temos a simplificação da ideia, onde nós temos as montanhas, o fogo, a madeira, a floresta, a lua, o sol, pessoa, e você percebe que aqui nesse canto nós temos falando sobre a questão do desenho, como que era a simplificação do desenho propriamente dito. E depois a gente vai evoluindo e movimentando até chegar aqui no final do kanji. Outra coisa interessante é que deixando um pouco maior, para ficar até um pouco mais fácil a gente usando isso aqui como referência, na montanha, simplifica a montanha, vira o kanji. Um fogo com lareira, né, com toras, vai simplificando, simplifica kanji. A árvore simplifica kanji. E então a gente vai vendo que tem toda essa relação aqui, pegando até, caso vocês queiram pegar a questão do nome, mas a gente vai usar mais esse aqui como exemplo para ter essa ideia. Quando a gente fala de simplificação da ideologia, a gente tem que pensar mais ou menos na questão, primeiramente, do gênius loci da sua sociedade que você vai criar essa linguagem fantástica. Como a gente pode ver na cultura japonesa, cultura chinesa, eles têm uma ligação muito direta com essa questão das imagens e do simbolismo por trás dessa imagem. Então, quando você for, por exemplo, utilizar, se eu quero fazer uma cultura, e essa linguagem dessa cultura, esses seres têm uma ligação muito forte com, por exemplo, a natureza física, então rio, floresta, grama, árvore, os animais, os astros, tem essa ligação muito forte. Então você pode, por exemplo, criar a estrutura do glifo, que seria o símbolo que você vai utilizar, seja ele um kanji ideológico, ou se ele é uma letra, ou se ele é uma sílaba, não importa. Então se você vai utilizar, vamos ver que a nossa simplificação é a partir da natureza, você pode simplesmente começar pegando o desenho daquele símbolo e transformando como é feito aqui no kanji. Então, como nós vamos fazer esse nosso passo a passo? Primeiramente, eu vou colocar aqui para vocês que esses vão ser as letras que nós vamos produzir. Mas como será feito? Quando a gente fala sobre essa representação, nós vamos começar dessa tal forma. Eu vou pegar uma palavra, né,
um elemento natural, vamos até considerar um elemento natural, e desenhar esse elemento natural. E quando a gente for fazer a transformação para a letra de glifo, nós vamos utilizar a primeira letra dessa palavra. Só que antes, para a gente começar a definir quais serão as palavras que a gente vai utilizar para representar esses gênios lost dessa cultura, a gente tem que realmente começar com um gênios lost da cultura. Então, a gente vai começar escrevendo aqui quais seriam as 3 palavras-chave que nós vamos utilizar para essa criação. Então, para começar isso, eu vou colocar aqui natureza. Então, a primeira palavra-chave aqui que eu vou colocar para a gente começar a nossa criação é natureza. E continuando quais as 3 palavras, porque quando a gente fala sobre gênios lost, é interessante a gente sempre utilizar de 3 palavras para fortalecer a nossa conscientização da palavra propriamente dita e seguir na nossa linha de raciocínio. A gente vai pegar a natureza e nós vamos pegar elementos animais e elementos vegetais. Beleza? Então, considerando que a nossa cultura ela tem uma relação direta com a natureza, animais, vegetais, todos os elementos que nós vamos utilizar têm relação com esses animais e relação com plantas. Beleza? Então, a gente vai começando já dessa forma e vou deixar aqui no cantinho para a gente ir lembrando. Vou deixar aqui um preto para ficar mais fácil da observação. Então, eu vou deixar aqui no cantinho para vocês irem lembrando qual que é a relação dos gênios lost que a gente vai utilizar. Então, como que vai funcionar essa brincadeira? A gente vai escolhendo um elemento natural, seja animal, seja vegetal, e a partir desse aqui nós vamos fazer um microdesenho e ir convertendo até chegar no final, e com isso nós vamos definir qual que é a letra referente. É que quando a gente começa a aprender sobre o alfabeto, começa a ler e escrever, e a professora fala A de abelha, B de boca, C de casa, D de dadinho. Então, para você associar que aquela letra tem relação com aquela palavra em si, é usado dessa forma, então nós vamos criar a partir daí. A gente vai seguindo então aqui as letras dos alfabetos até ir fazendo e colocando aqui no canto. Obviamente, quando a gente fala sobre a criação da letra, você vai primeiramente fazer um rascunho e depois você vai aumentando o detalhamento e a refinação da sua letra. O começo agora é a gente ir construindo. Obviamente que também o formato da letra, se vai ter mais curva, se vai ter mais elementos mais retos, se vai ser um formato X ou Y, também depende da ferramenta que você vai utilizar e o meio que você vai escrever. Mas, como eu falei, o episódio de hoje a gente vai ser um episódio mais falando sobre como a gente cria a partir do processo de simplificação ideológica, beleza? Então vamos começar pegando aqui a nossa primeira letra, sendo a árvore. Eu vou pegar o elemento mais prático assim da árvore, que é aquele elemento mais clássico que a gente normalmente começa desenhando dessa forma. Então, se eu vou pegar a simplificação disso, eu posso fazer dessa forma. Então, para definir a nossa letra A de árvore, foi simplificado dessa forma e eu vou simplificar novamente, fazendo apenas uma seta para cima. Então, considerando aqui as nossas letras do alfabeto, a gente considera aqui, pegando aqui, colocando aqui no canto, que a nossa letra A, o glifo da nossa letra A é uma seta para cima. Beleza? Então, continuando a nossa produção, nós vamos então agora para a letra B. O B, eu decidi fazer B de baleia, que nada mais é do que um peixão gigante quando a gente vai desenhar. Então, para fazer uma coisa um pouco mais rápida e direta, eu vou fazer dessa forma, porque eu também não sou um puta artista. Uma próxima vez que a gente for fazer um episódio falando sobre arte, tem algumas habilidades de desenho, eu chamo aí minimamente alguém que tenha essa capacidade de desenho. Beleza? Então, vou fazer aqui um peixão. E para mostrar que é uma baleia, eu vou fazer dessa forma. Então, seguindo nesse conceito, pegando todos os elementos, a gente pode, por exemplo, fazer o símbolo
do infinito, que no final faz a abertura. E eu acho bem interessante porque quando a gente fala sobre a grafia, existem algumas letras, como por exemplo o T, que você faz um risco e você faz um outro risco, o T pegando assim dessa forma, ou se você for fazer cursivo, ele também tem esse corte, mas existem algumas letras, como por exemplo o A, que quando você faz cursivo, faz dessa forma. Então, é interessante você também, se quiser trazer a fundo essa questão, utilizar desse contexto da mesma forma, que para a produção da letra B, você faz o símbolo do infinito e faz dessa forma, como se fosse a contextualização e o formato do negócio. Eu achei bem interessante, então vamos seguindo aqui, que a nossa letra B é o símbolo do infinito com a florzinha em cima. Seguindo então a nossa ideia, indo agora para a letra C. A letra C, eu quis usar o elemento cachoeira, que basicamente a gente tem aqui várias pedrinhas, pegando aqui as várias pedrinhas, e vai e tem a cachoeira aqui. Para simplificar o elemento cachoeira, para simplificar esse desenho na cachoeira, eu vou fazer a água realmente fazendo assim. Como se fosse realmente um movimento, mas aberto desse jeito eu não gostei bastante, então eu vou pegar mais ou menos como se fosse o símbolo de Ares, onde tem essa simplificação dessa forma. Então, nós temos novamente a letra C, que tem essa simplificação, criando esse elemento dessa forma. Então, seguindo, nós temos agora a letra D. Sobre a questão da letra D, eu achei interessante a gente pegar alguns outros tipos de animais que podem não ter, ou simplesmente você pode pegar alguns símbolos mais um pouco robustos, como por exemplo, um símbolo de um dragão. Então, como desenhar um dragão já é bem cabuloso, eu basicamente vou fazer uma coisa um pouco mais simples, pegando aqui uma asa de dragão, a cauda do dragão e aqui a boquita do dragão. Tá bem feio, mas o importante é você já ir entendendo, você já ir pegando. Obviamente, caso você queira utilizar de um desenho mais refinado e utilizar desses elementos, fique à vontade. Você pode pegar na internet símbolos, eu quero já começar procurando um símbolo de um dragão, onde já é minimalista e a partir disso tem a transformação para o glifo que você quer. Show! Tranquilo, não tem problema. Você pode fazer também que os seus glifos sejam símbolos mais robustos. Também não tem problema, utilizando como, por exemplo, os kanjis. Eu quero só fazer dessa forma para mostrar para vocês maneiras diferentes de você visualizar o seu alfabeto e, obviamente, construir os seus glifos diferentes. E com certeza, caso você seja um mestre, também seja interessante você entregar uma carta para o seu jogador com esses glifos já bonitinhos, já tudo bem feito. E caso ele saiba da língua, você entrega a carta traduzida para ele, por exemplo, que é algo bem interessante. Então, pegando aqui esse símbolo do dragão, onde tem as asas abertas, o fogo e a cauda para baixo, a gente pode utilizar desse mesmo elemento, desse mesmo formato, onde nós teremos a asa associada ao rabo, novamente a asa aberta aqui, e a boca do dragão. A gente fez essa simplificação daqui para cá, e você pode seguir da mesma forma. Por exemplo, utilizando disso, onde essa simplificação já vira só a letra D, porque existem várias letras até mesmo no alfabeto que são bem parecidas. Nós temos o E, pegando pequenininho assim, e o L, que é um E largo gigante. Então você pode também utilizar de glifos parecidos, utilizando esse simbolismo. Então, para exemplificar a letra D do nosso dragão, nós temos esse Y, né, malevolente, com essa cabeça do dragão assim. Então, nós pegamos aqui, temos o D dessa forma. Indo então agora para o E, a gente pode seguir utilizando desses elementos naturais. Uma coisa interessante é que vocês também podem utilizar de verbos.
Caso vocês queiram usar, por exemplo, que cada uma das letras corresponde a um verbo, você coloca aqui no Genius Loci a questão de verbos, que as letras que vocês vão utilizar têm a ver com os verbos. Então, seria A de arremessar, B de boiar, C de casar, D de, sei lá, drogar-se, tanto faz, né? Você pode escolher da maneira que você quiser. Então, mas como a gente seguiu aqui o exemplo do Genius Loci sobre natureza, animais e vegetais, a gente vai seguindo então dessa forma. Então o E, pegando de uma maneira mais simples, também aproveitando a minha capacidade incrível de desenhar, nós vamos fazer um elefante. Aquele elefantezinho clássico de costas, porque fica mais fácil, porque é o que eu sei fazer. Mas obviamente, se você tem capacidades de desenhar, você fique à vontade para fazer da maneira como você quiser. Então, seguindo aqui novamente, a gente pode pegar e simplificar a ideia do elefante, onde nós temos aqui, 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 aqui e aqui. Obviamente, você pode até seguir dessa forma e você pode até mesmo ir rotacionando o seu desenho da maneira que você quiser. Você pode ir movimentando da maneira como você quiser, mas a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais simples. E você pode até mesmo pegar a simplificação de um e dar uma elaborada para o outro. Eu acho sempre interessante não fazer muitos elementos diferentes para que não fique uma coisa muito... tire a essência do negócio. Tá? Porque quando a gente pega, por exemplo, alguns hiraganas, você tem letras assim, você tem letras quebradas, você tem letras com mais de uma parte, temos diversas formas diferentes, mas a gente vai seguindo aqui, mantendo a essência do elefante, beleza? Então, continuando dessa forma, a gente vai pegando a simplificação que tem aqui. Pegando o elefante, pegando o rabinho, nós temos as trombas e nós temos para cá. Considerando nisso, a gente pode pensar, por exemplo, na fluidez do desenho. Com a fluidez do desenho, a gente tira alguns elementos e forma como se fosse uma linha contínua, por exemplo, que você pega, eu quero que fique assim, mantendo o lápis no papel, eu produzo o rabo, que vira aqui uma das orelhas, que vira uma das orelhas, que vira a trompa. Então, no final, o nosso elefante ficou dessa forma, porque a gente decidiu fazer a continuidade dessa letra. Então, nós temos aqui o E de elefante. Obviamente, pegando o princípio básico desse aqui, que foi simplificado, que decidimos fazer uma linha de continuidade, formando aqui no final. Então, nós temos o nosso E de elefante. Seguindo para frente, nós vamos para a letra F. E a letra F, obviamente, para seguir uma maneira muito mais fácil e direta, a gente vai de F de flor. Pegando, então, aquele exemplo de desenho tradicional. Obviamente, sempre eu vou para o tradicional porque eu sou um péssimo desenhista. A gente vai. Ainda mais desenhar no Photoshop, que a minha habilidade é baixíssima, é um pouco mais até mais complicado. Então, nesse ponto, a gente pode pegar da mesma forma que a gente teve a origem do nosso a gente pode fazer e simplificar novamente com elementos mais diretos. Círculo, 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 daqui para cá, tirando os elementos. E o legal é que você pode utilizar novamente e fazer de uma maneira um pouco mais simples novamente, onde a gente pega, faz um círculo e fecha de flor. Então, seguindo o nosso princípio, o nosso F, nós temos a letra F. Então, vamos continuar aí até o final e a gente matar todas as letras do alfabeto. Indo então para a letra G. A letra G, eu quis fazer outros elementos naturais, já que a gente já pegou diversos pontos de animais e vegetais,
focar um pouquinho mais também na questão da natureza, e nós temos a garoa. A garoa, ela é uma chuva fraca. Então, quando a gente fala de chuva forte, a gente tem muitos riscos e aquela nuvem grande com muitos riscos e tempestades e tarará. Então, quando a gente fala de uma garoa, nós temos a nuvem e nós temos pouca. Ah, beleza, mas então como eu vou transformar isso em letra? A gente vai simplificar. Não tem algumas letras que possuem, por exemplo, o A com tio, o E com agudo, o O com oblíquo. Então, o que acontece? A gente pode até utilizar de elementos como se fosse as nossas acentuações. Então, seguindo esse mesmo princípio, a gente pega a nuvem, simplificadas apenas com uma bola, e nós temos o quê? 4 riscos embaixo. Ah, mas assim você perde um pouco o princípio. Não, nós estamos fazendo a simplificação da ideia. O nosso princípio é simplificar o diagrama, a imagem como um todo, até chegar no elemento. Então, a gente chega aqui no nosso G de garoa, nós temos uma bola com 1, 2, 3, 4 riscos, representando essa pouca chuva que é a garoa. Seguindo então, nós temos o H. Continuando na questão dos animais, já que nós utilizamos o H, o D de dragão como um animal fantástico, eu vou escolher a Hidra como o outro animal fantástico dessa forma. Então, novamente, fazendo um desenho um pouco mais simples, nós temos o corpo com o rabo aqui, e nós temos a cabeça número 1, a cabeça número 2, a cabeça número 3, a cabeça número 4, nós temos aqui os pezinhos, nós temos aqui a garra, tem aqui uma boca aqui, uma boca aqui, uma boca aqui, uma boca aqui. Como eu sou ruim de desenho, eu já até fiz a simplificação já direto, mas a gente vai novamente simplificar mais ainda. Obviamente, você já pode fazer da mesma forma que o Q ele tem o círculo e esse corte, nós podemos fazer da mesma forma quando a gente produz isso aqui. Então a gente pode fazer o círculo como um Q ao contrário, representando o corpo e a cauda, e nós temos, considerando aqui 4 cabeças, a Hidra pode ter infinitas, mas a gente considerando então aqui 4 cabeças, pegando aqui o mesmo símbolo do Q, a gente tem um Q maior aqui, um Q maior aqui, um Q maior aqui, um Q maior aqui. Caso você ache, putz, eu sou fã da simetria, não tem problema. A gente faz uma simetria aqui, deixando você um pouco mais feliz. Então você pode dar aquelas leves rotacionadas para cá e para lá, para deixar um pouco mais gostoso para os seus olhos. Perfeito. Então, no final, nós já temos aqui a letra H, onde nós temos H de Hidra, fazendo aqui as 4 partes. Então você vai montando e colocando, obviamente, no futuro, depois que quando você ainda manja mais de Photoshop, você vai fazer imagens muito mais bonitas. E caso você queira fazer no papel, você tem o controle mais sinuoso das suas letras, e obviamente a gente pode ir fazendo dessa forma. Mas antes da gente continuar, eu só gostaria de pedir, se você já deixou o like, você já se inscreveu, então se você ainda não fez essas coisas, eu vou deixar esse tempo aí para vocês fazerem, porque com langues, linguagens, lives, conteúdos 2 vezes por semana, só aqui no Craftando Mundos, tudo o que você quer saber sobre World Building. Já deixou seu like? Já se inscreveu? Então, vamos continuar no nosso tutorialzinho. Então, seguindo aí, a gente vai agora para a letra I. Então, mantendo sempre essa premissa de animais, natureza, vegetais, a gente vai para um outro animal, que seria a iguana, por exemplo. Que a iguana é um animal. Eu sempre pego um bagulho difícil, uma temática difícil, eu poderia ter feito de maneira um pouco diferente, mas vamos mantendo aí a nossa premissa. Então, quando a gente fala de a letra I, nós vamos manter a nossa iguaninha. Nossa iguaninha, vou colocar aqui os 2 pés da iguaninha, colocar aqui os membros superiores da iguaninha, a gente vai colocar aqui a boca da iguaninha e colocar uns... Que coisa patética é essa nossa iguana. Que podia ser qualquer raio de animal diferente, mas, como eu falei, é um pouco complicado. Então, quando a gente fala sobre essa questão da iguana, esse izinho aqui, a gente pode utilizar
até mesmo dos princípios. Você poderia ter feito a cauda para frente, pegando para cá. A gente poderia ter feito a cauda para cima, pegando para cá. Mas no final a gente pegou para cá. Com isso, a gente pode utilizar dessa mesma premissa, já fazendo já a simplificação dessa forma, criando só o formato do corpo da nossa iguana, pegando então aqui, que a letra I a gente vai fazer como se fosse esse J deitado. Então, já até pegando esse J, a gente pode até mesmo utilizar aqui. A iguana parece bastante um jacaré, então a gente pode até mesmo fazer o seguinte, que a diferença entre o I e o J seria mais ou menos no tamanho da letra. Então, até mesmo já fazendo esse conserto aqui embaixo, a gente coloca aqui o I seria um J e o J é um Jotão. Da mesma forma que existem várias letras que são parecidas, como eu falei, que o E e o L é um E pequeno e um E grande, no nosso alfabeto, o I, que seria a iguana, e o jacaré, que seria uma iguana gigantesca, a gente coloca dessa forma. Ah, mas eu não gostei, eu queria que realmente tivesse algum fator diferencial, porque é um pouco complicado. Beleza, a gente pode utilizar de alguns elementos. Já que o jacaré, ele tem essa ligação mais forte com a água, a gente pode fazer que o J, ele tem como se fosse água passando em cima e embaixo do jacaré, e fecha, não tem problema nenhum. Seguindo então aqui a letra K. Como a letra K, a letra Y e a letra W são letras que nasceram num outro país e a gente incorporou, eu vou pular, porque eu quero uma letra um pouco mais cara de Brasil mesmo. Então a letra K a gente vai cortar. Então, indo aqui para L, nós vamos para um próximo elemento. A letra L eu quis escolher mais uma possível fruta. Então, a gente vai seguir dessa forma. L de laranja. A gente tem a nossa laranja aqui com as folhinhas da nossa laranja. Ah, podia ser maçã, podia ser muitas coisas, mas a gente decidiu que o L vai ser o L de laranja. Então, seguindo aqui, a gente vai ir fazendo. Com a simplificação novamente, ela pode seguir da mesma forma que o E. Que o que acontece? Você utiliza de um produto contínuo, modificando o desenho da maneira como você quer. Então, você pode fazer da mesma forma aqui. O L de laranja, a gente tem esse desenho, que basicamente é o mesmo desenho, só que a gente criou uma regra gráfica para a produção desse composto. Então, o círculo do círculo forma essas duas e no final tem esse como se fosse um nozinho e chega no final. Então a gente pode ir seguindo aqui, pegando o círculo, criando a nossa letra final, o L, a partir dessa composição. Beleza? Então, pessoal, como vocês já entenderam como funciona cada etapa, eu vou agora ir do M até o Z rapidinho para vocês já irem vendo todos e no final a gente vai indo e ver como que é o resultado final no nosso alfabeto como um todo. Beleza? Então, bora lá fazer de uma maneira mais de flash para vocês verem o resultado final do nosso alfabeto.
Então, pessoal, essa imagem aí que nós temos em nosso alfabeto final, obviamente não tá aquela beleza como tudo, como eu falei para vocês, porque é uma habilidade mínima que eu tenho no Photoshop. Porém, você pode ir refinando isso depois, como você coloca isso. Obviamente, se quiser fazer já no papel, já é até mais fácil de você ir refinando. Mas no final das contas, a gente criou o nosso alfabeto completo a partir de elementos naturais, animais, plantas, pegando aí, como eu comecei, o M de macaco, né? O N que eu fiz de Naja, o O de ovo, o P de pato, o Q de coati, o R eu coloquei de rato, o R de sol, o T de tartaruga, o U de uva, V de vespa, X de xarel, que é um tipo de peixe, e Z a gente tem a zebra. Então é bem interessante porque você vai utilizando do princípio básico que é a simplificação de um sistema. Obviamente a gente pode utilizar diversos outros, como por exemplo nós temos a linguagem alfabética de uma região da Irlanda, onde basicamente são riscos e linhas paralelas. A gente pode também ter a linguagem cuneiforme, nós temos também a linguagem egípcia, a gente tem a linguagem, seja vários outros tipos diferentes. Mas eu quis trazer para vocês a partir desse princípio que seria a transformação de algo, de um desenho, de uma letra, a partir de uma palavra. Obviamente você pode fazer com uma ideia ideograma, como sendo kanji, onde você desenha a ideia como um todo seria o correr, como seria o correr, e no final você vai transformando isso em linhas simplificadas até chegar o kanji de correr, beleza? Então, pessoal, esse aí é o resultado do nosso episódio, e vamos continuando aí, espero que vocês tenham gostado, e bora lá! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Existem várias maneiras de você criar alfabetos fantásticos, e hoje eu quis fazer de uma delas diferentes, utilizando primeiramente a questão da produção dos glifos, e não dos sons ou outras maneiras diferentes, beleza? Então, se vocês gostaram, deixa o like aqui, e deixe nos comentários se vocês gostaram bastante, eu posso trazer outras formas de criação de conlangs a partir da linguagem, a partir das estruturas, a partir da sonorificação, a partir da biologia, da fonética. Então, existem diversas maneiras diferentes de você iniciar a conlang fantástica. Beleza? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!